Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô tentando gravar toda semana aqui, deixando uma reflexão, um assunto aí, algo que eu tenho vivido durante a semana, o que tem acontecido aqui na consultoria, o que eu tenho vivenciado através da vida das pessoas, o que elas têm compartilhado comigo e, enfim, com a graça de Deus e pelo conhecimento, a sabedoria que Ele tem me dado, nós temos direcionado muitas pessoas, porque o que eu sempre quero levar aqui, quando eu trago as vagas principalmente, mas quando eu entro em contato com as pessoas, nós tentamos fazer de uma forma humanizada, que ela entenda sobre aquela vaga, aquele trabalho, para onde ela vai, e principalmente nós tentamos sempre verificar o perfil do candidato com o que a empresa propõe, com o trabalho e o porquê daquele trabalho. E nós sempre buscamos entender a essência, os valores da pessoa. E antes de apresentar a vaga, é feito um estudo da empresa, do trabalho que ela vai fazer, para que a gente possa, de forma mais clara possível, levar todas as informações. Eu ouço muito aqui, quando eu entro em contato com as pessoas, eu procuro sempre apresentar a vaga por completo. Salário, horário, localização. Às vezes, nós não conseguimos passar o nome da empresa por devido a sigilo, a empresa pede no primeiro contato um sigilo para que ela possa definir e ser imparcial nessa decisão. E graças a Deus mesmo, por toda a sabedoria e conhecimento que Ele tem nos dado aqui, e tem também encaminhado pessoas valiosas, pessoas comprometidas, e que graças a Deus tem nos ajudado principalmente a preencher essas vagas, né? Mas também a levar, né, a pessoa a encontrar o seu propósito, trabalhar em algo que ela está buscando e que coincida com seus valores. Essa semana eu tenho vindo aqui toda semana, compartilhado com vocês várias situações que eu vivencio ou na consultoria ou com a minha vida, e o Espírito Santo sempre queima no meu coração alguma situação. E essa semana tem sido semanas bem corridas, de muito trabalho, e às vezes as pessoas me chamam aqui no Instagram, não consigo responder, inclusive até a questão de currículos eu não estou conseguindo mais dar essa atenção, e porque as vagas são muitas, nós temos que estudar o perfil que nós vamos levar para a empresa, então é um trabalho que não pode ser feito de qualquer maneira. E às vezes algumas pessoas aqui ficam sem resposta, infelizmente. Mas quando nós entramos em contato para uma entrevista, para uma seleção, nós tentamos fazer o melhor possível. E nessa semana, tem muitas pessoas que estão chegando aqui, que estão me adicionando, e eu acabo criando um relacionamento, é muito legal. Eu converso com pessoas aqui que parece que eu conheço as pessoas há tempos já, e parece que elas fazem parte da minha vida. E quando eu percebo, nós estamos vivenciando muitas coisas parecidas, né, em todos os sentidos, familiares, financeiros, profissional, filhos.
as demandas são muito parecidas, então essa página ela gira em torno de propósitos. E eu tenho me encontrado com muitas pessoas que têm se identificado com o meu propósito, com o meu propósito de vida, e muitas das vezes também elas estão vivendo momentos difíceis, e às vezes simples mensagem que eu posto aqui ou envio no particular delas tem tocado assim grandiosamente o coração de muitas pessoas, porque é o que eu digo, não é sobre mim. Essa página não é sobre mim. Eu tenho sido direcionada sempre pelo Espírito Santo e buscando que ele me faça da melhor forma possível ser um canal para as pessoas. E eu recebo muitas respostas assim: Mary, você foi luz, Mary, obrigado por isso. E é muito bom. E essa semana aconteceu várias situações assim que eu me deparei e o assunto norteou assim muito em cima de propósitos, projetos, sobre o nosso valor, né, como pessoas, como profissionais, como mães. E muitas das vezes nós somos colocadas em situações que nós achamos que nós vamos sucumbir. E é realmente nessas situações que nós achamos que nós vamos sucumbir que Deus quer que a gente dê um passo, né? Eu percebo muito isso, que pra gente descobrir o nosso propósito, aqui a gente veio aqui na Terra, tá muito ligada ao primeiro passo, a se lançar. E essa semana eu recebi uma mensagem muito bonita e eu compartilhei com algumas pessoas e foi resposta para algumas pessoas. E aí eu me lembrei de quando tudo isso aqui começou. Tudo começou em 2018, quando eu saí da primeira vez da CLT, de um trabalho de 10 anos, que eu tinha um cargo, tinha um salário, tinha um status, tinha uma vida que eu acreditava que era estável, segura, que eu estava feliz, mas que na verdade estava me corroendo e fazendo com que eu deixasse a minha família de lado. E aí foi quando eu fiquei doente e fui obrigada a me desligar dessa empresa e recomeçar, e começar um novo caminho e tentar descobrir de novo um sentido, porque querendo ou não, o trabalho, a vida profissional, ela nos norteia na vida. A maior parte do tempo na nossa vida nós passamos no trabalho, e quando nós nos sentimos fracassados no trabalho, nós achamos que nós estamos fracassados como pessoa e nós não conseguimos separar a pessoa do profissional. Nós achamos que nós somos aquele cargo, aquela posição profissional, aquele crachá. E na verdade não é sobre isso. E eu tive que fazer esse caminho inverso, me reinventar, me descobrir. E o primeiro passo foi olhando para dentro de mim. Então, uma das coisas assim que quando você está buscando o seu propósito, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro de você, porque a resposta nunca vai estar no outro, nunca vai estar na vida do outro, no que o outro está fazendo, no que o outro acha sobre você. A resposta está dentro de você. E eu tive que fazer esse caminho de retorno, recomeço, e olhar para dentro de mim e ver que algumas coisas ali não estavam alinhadas mais com meus valores, com a minha essência, com aquilo que eu era, e eu tive que me reinventar. E eu fiquei algum tempo parada, depois eu entrei numa outra empresa,
fiquei um período lá também, mas não me identifiquei e acabei saindo numa época que eu nem sabia do que estava por vir, que foi a pandemia em 2020, que eu pedi demissão de um outro trabalho e resolvi empreender. E tem até alguns vídeos aí no meu canal do YouTube, alguns momentos que eu vivi. Aqui no IG eu deixei algumas coisas salvas, que era quando eu fazia as canecas, as cestas e os baldes, e eu tive que me reinventar. E muitas das vezes eu, com muita vergonha, me achando pequena, sem valor, que eu não era nada, que eu não era capaz, eu me colocava num lugar que não é o lugar que Deus tem para nós, mas eu me colocava naquele lugar de sem valor. E aí, mas mesmo assim, a gente tem que procurar caminhos, tem que estudar, ouvir pessoas, se inspirar em pessoas que estão melhores do que a gente. Se não for aqui de fácil acesso ali fisicamente, que seja virtualmente, mas sempre buscando caminhos, direções. E eu tava ali sem dinheiro, sem condições, mas comecei a fazer, né, as pipocas, comecei a fazer as canecas, e logo depois veio as cestas, e logo depois veio os baldes, e eu vivi aquele momento, um pouco de constrangimento, mas que aquilo foi me redesenhando por dentro, foi me desabrochando, né? Eu fui descobrindo ali uma pessoa, uma Mary que eu nunca tinha conhecido. E eu fui conseguindo colocar para fora, mas principalmente como? Sem olhar para o outro, o que o outro ia achar, o que o outro ia pensar, mas o primeiro passo de você fazer isso, de você sair do julgamento, né? Você tem que não se julgar. O primeiro passo é esse. Você tem que sair do lugar do auto-julgamento, porque quando nós nos julgamos incapazes, nós permitimos que o outro também nos julgue incapazes, nos julgue pequeno, nos julgue sem valor. E eu, até então, com vergonha, eu me senti incapaz, mas aí eu parei de olhar, eu simplesmente foquei naquilo e acreditei em algo que ninguém acreditava, nem meu marido mesmo acreditava, mas eu fui vender caneca, fui vender cestas e por fim a gente levantou até uma grana e ele acabou indo me ajudar com as entregas, com tudo. E é isso que eu quero dizer hoje, nós não sabemos o tamanho da força que nós temos, até nós temos que a única opção a ser essa, é mostrar a que a gente veio. E eu iniciei, né, nisso, fui, caminhei, desconheci a minha força, a minha fé, e tudo isso faz parte hoje, né, de uma reconstrução de mim mesma, de dentro para fora. E eu fui fazendo, fui acreditando, mas como nós sabemos, né, o medo, ele nos paralisa, e chegou a um determinado ponto eu resolvi voltar, né, para CLT, para o RH, mas é aquilo que eu digo, todos os caminhos cooperam para o nosso bem. E tudo aquilo que eu tinha vivido estava cooperando para o meu bem. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso é que quando a nossa mente fala que você não pode, é verdade. E quando a sua mente fala você pode, é verdade também. E tem muita gente aqui que me procura com medo, com vergonha, desanimada. Tem 3 tipos de pessoas que me procuram aqui. São pessoas que são formadas em algo, que estão numa carreira e estão infelizes.
e elas, dentro delas, têm um dom, e elas, que é o propósito, e o propósito normalmente é aquilo que você faz nas suas horas vagas, é aquilo que você faz para relaxar, é o seu dom, é o seu propósito. E eu vejo muitas pessoas aqui que se formam em algo, às vezes, por força de uma força maior de um pai, de uma mãe, se forma em algo, acaba seguindo em outra carreira, mas o amor delas pulsa em outra coisa e elas não têm coragem de sair daquele lugar. Então são pessoas que estão vivendo, chega a me doer na alma, porque eu vivi um tempo sem saber quem eu era. E eu acredito que seja mais difícil quando você vive algo que você sabe quem você é e está trabalhando em um lugar totalmente fora. Né? É como se a gente colocasse encaixasse uma peça redonda num lugar quadrado, né? E totalmente desintonizado com aquilo que você veio fazer aqui. E outro tipo de pessoa também que vem aqui me procurar são pessoas que têm o dom, que elas sabem para o que elas vieram, elas atuam na área delas. Elas têm pessoas ali que elas cuidam, que elas estão ali desenvolvendo o seu propósito mediante daquelas pessoas, mas elas são ingratas com a própria vida. Elas vivem uma vida olhando para o próprio umbigo, para elas, tudo é elas, a vida gira em redor delas e elas para os problemas dela, e elas se conectam com aquela influência, com aquela negatividade, com aqueles problemas, e aquilo vira um círculo vicioso e a pessoa não consegue sair daquele lugar. Ela tem um dom, ela trabalha com aquele dom, mas quando a pessoa chega próximo dela, a pessoa não consegue ficar próximo dela, porque ela tem uma energia tão negativa, ela profere palavras, ela está todo o tempo desanimada, ela descarrega as feridas dela nas pessoas. E ela olha só a parte negativa das pessoas. Eu quero dar um exemplo. E o que eu vou falar aqui, eu falei pra ela e ela vai saber que eu tô falando dela. Porque eu sou uma pessoa muito sincera, transparente, e eu cheguei nela e falei isso pra ela, que eu me senti constrangida. Quando eu perdi quando eu saí, né, em 2018 lá desse trabalho, eu tive pânico, depressão, engordei mais de 10, 15 quilos porque eu tive que tomar uma medicação e perdi todos os meus cabelos. Eu fiquei praticamente careca, né, aqui agora ainda tá crescendo o meu cabelo, né, com a iluminação não dá pra ver muito, mas eu perdi quase todo o meu cabelo na frente. Eu estava gorda, imensa, depressiva e careca. E existem muitas mulheres assim, né? Existem muitas mulheres doentes. E que olha a primeira coisa que a gente faz quando a gente tá doente, uma mulher? Ou ela vai comprar uma roupa, ou ela vai cuidar do cabelo, que ela quer mudar o cabelo. E eu sempre fiz progressiva no meu cabelo, eu alisava meu cabelo, sempre alisei. Só que meu cabelo é muito fino, então chegou uma hora que os produtos que eu usava eu já não podia usar mais. E ainda esses 3 anos eu tive que praticamente ficar sem progressiva, sem nada no meu cabelo. E meu cabelo crescendo totalmente desordenado. E aí procurei um médico, comecei a tomar várias vitaminas, meu cabelo caindo, gorda, e enfim. Mas encontrei um médico, me deu várias vitaminas, meu cabelo começou a voltar, mas demorou uns 2 anos pro meu cabelo voltar ao normal. Hoje meu cabelo ter, né, uma massa, eu poder conseguir fazer alguma coisa nele. E no meio desse caminho aí, eu achei um salão que trabalhava com os produtos aí, que eles disseram que eram os produtos mais... que não trabalhava com origem animal, eram os produtos veganos, que não danificava o cabelo. Enfim, eu fui atrás, fiz um teste, deu certo no meu cabelo, né, conseguia melhorar bem o volume, conseguia manter ele com a escova, e eu utilizei por 2 vezes essa escova. Só que ela era muito cara. Era um produto muito caro para aplicar e tudo. E eu fiz 2 vezes.
E aí, passado um tempo lá na página dessas pessoas, tava falando que esse produto era só deles e tal, e eu fiquei naquela situação, e eu comecei a procurar opções, não achava, eu tive medo, porque meu cabelo, qualquer coisa que passa, ele vira uma palha de milho. E eu fui num salão de uma amiga, e aí cheguei lá, comecei, tava tirando a sobrancelha, não lembro certo, e a gente conversando, trocando uma ideia, e eu falei desse produto, apresentei pra ela, no fim, na hora, ela entrei na página, achei na internet, achei o produto, que custava quase o valor de uma aplicação, e conversando com ela tem curso de cosmetologia, não sei como é que fala. Ela entende, começou a me falar, ai, Mary, uma época eu apliquei esse produto, mas não prestou muito, tal. E eu falei, mas será que não mudou? Porque eu usei, foi bom. E a gente começou a discutir ali, procurando na página, ela dando a opinião dela. E aí uma pessoa que estava ali também, que faz parte ali do salão há muitos anos, é minha amiga também. E eu amo ela, e por isso eu cheguei nela e falei isso pra ela. Ela virou pra mim e falou assim, eu falei, e se eu comprar... Não, aí eu conversando, falei assim, viu, e se eu comprar o produto, você não aplica em mim, fulana, não sei o quê? Aí ela, aplica, vê lá, mas ó, tem que ver, tem que fazer o teste pra ver se vai dar certo e tal. E a gente conversando, e eu, né, queria que ela aplicasse o produto em mim, se eu comprasse, se compensava. E aí ela, compra, né, Mary, vamos testar e tal. Aí essa pessoa que estava do lado, que era muito minha amiga, virou pra mim e falou assim, por que você não faz lá? E eu, assim, maior empolgada na internet, assim, ela vira pra mim, por que você não faz lá? E eu olhei, eu respirei, aí eu continuei conversando. Enfim, ela derramou ali do que ela estava cheia naquele momento, né? Eu entendo que ela está vivendo um momento de dificuldade, mas uma mulher, quando procura um salão, ela está buscando, né, a autoestima, melhorar, se sentir mais bonita. E essa pessoa tem um dom na mão. E por várias vezes eu presenciei situações ali, delas ali falando de uma cliente que tinha acabado de sair, e eu me senti constrangida com aquilo. E por várias vezes, né, o mau humor da pessoa, você vai num lugar às vezes para distrair, para ser um oxigênio, para você conversar, rir, se cuidar, e a pessoa derrama ali da ingratidão, da infelicidade dela. E aí eu fiquei com aquilo, guardei para mim. Depois eu tive uma oportunidade um dia de uma conversa, e Deus depois confirmou tudo através de uma pregação. E eu falei tudo isso para ela. Eu falei, viu, você tem um dom, e que é utilizado para melhorar a autoestima das mulheres, para cuidar das mulheres. E eu falei, para de olhar para você, para de olhar para o seu umbigo, cuida das pessoas que Deus tem colocado nas suas mãos, né? Olha para essas pessoas com amor, né? Com gratidão, com graça, porque Deus olha para você com graça. Cuida dessas pessoas. Para de se preocupar com seus problemas de vitimismo. Para de postar frase, né, no Instagram, no status do WhatsApp, se vitimando, sabe? Derramando a sua ingratidão, derramando raiva, rancor, sua infelicidade, a sua tristeza. É isso que as pessoas querem mesmo, querem te pisotear. Elas querem ver você mal, elas querem ver você destruída. Mas você tem um dom que você tem que utilizar esse dom para ajudar as pessoas, né? Para regar a vida das pessoas, para as pessoas crescerem. Meu, que espírito que é esse que habita em você? Que Jesus é esse que você fala? Que você acha que as pessoas vão querer um Jesus? Esse Jesus? Então, o que eu quero dizer é isso. Nós, muitas das vezes, nós somos cartas na terra, e nós temos que ser luz na vida das pessoas. Nós estamos sendo lidas ali a todo tempo, né? A nossa profissão aqui na terra, nós temos que entender isso. A nossa profissão na terra, muitas das vezes, é uma carta de Deus, é um envelope
que serve para atrair as pessoas até você, que naquele momento você vai derramar a graça, o Espírito Santo, a luz na vida daquela pessoa, naquele momento que ela está vivendo. Guarda a sua dor, né? E seja a luz na vida dela. Não é difícil, gente, é muito difícil, eu sei que é difícil, mas quando nós fazemos isso, o Espírito Santo, ele vem com a graça, ele cuida de nós. Eu tive várias experiências assim, que eu estava me sucumbindo na minha dor, nos meus problemas, nas minhas dificuldades e olhando para o lado e não vendo direção nenhuma. E o Espírito Santo falou só assim: cuida dos meus pequeninos, que eu vou cuidar de você. Vou cuidar de todos os seus problemas, de todas as situações, de todas as áreas da sua vida, mas cuida dos meus. E nosso propósito, muitas das vezes, está ligado em cuidar dos pequeninos de Deus. O nosso propósito, ele é um envelope na terra. Para dentro desse envelope tem uma carta que é o Espírito Santo, que somos nós, para a gente derramar essa luz sobre a vida das pessoas. E a gente não consegue, a gente fica vivendo ali afogada, mergulhada nos nossos problemas, derramando do mau humor na vida das pessoas. Então, é isso que eu quero, né, deixar aqui, que você seja luz na vida das pessoas, que você use o seu profissional, o seu propósito, a sua vida, para ser luz na vida das pessoas, né? Para que as pessoas possam ver em você luz, que elas queiram esse espírito, esse vigor, esse ânimo, essa presença, que você tá ali enfrentando aquela dificuldade e a pessoa fica sabendo e fala: mas como que você tá aí de pé, sorrindo, falando, né? Porque você sabe que aquele que é maior, todo poderoso, tá cuidando de todas as coisas para você. E na verdade eu vim aqui hoje falar sobre outras situações e o Espírito Santo me levou a falar, a direcionar sobre isso. E a gente tem que saber o nosso valor. O terceiro tipo de pessoas que vêm sobre nós, sobre mim também, que me procuram muito, são pessoas que estão desacreditadas. E Deus às vezes está usando um lugar. Você às vezes está trabalhando num lugar que é totalmente desestruturado, que está começando, que não tem nada, que não tem pessoas capazes. Mas e aí, tem você lá. E aí, você está fazendo a diferença? E Deus me usou num lugar que eu cheguei lá, totalmente desacreditada de mim, né? Foi o último trabalho, contato CLT que eu tive. Eu cheguei num lugar que as pessoas estavam desacreditadas, sem valor, uma empresa desestruturada, as pessoas perdidas e gerentes lá há anos ali também perdidos, sem direção. E foi exatamente num lugar bagunçado, desestruturado, onde tinham pessoas que se sentiam desvalorizadas, sem amor, sem confiança, sem informação, que Deus me levou para trazer luz, ser direção. E era com coisas tão simples, tão pequenas, que essa semana Deus me fez lembrar dessa situação, porque tem uma pessoa que eu direcionei para um lugar que está começando e ela todos os dias: Mary, eu não vou conseguir ficar aqui, Mary, é muito bagunçado, Mary, não tem sistema, Mary, não sei o que lá. Só que os donos estavam assim, falando para ela: você é luz, você é maravilhosa, que bom que você chegou aqui, você vai ajudar a gente, você é inteligente. E ela tinha saído também de um lugar de humilhação, de rebaixamento, de pessoas que colocavam ela assim abaixo de nada, desvalorizavam o trabalho dela, desvalorizavam ela como pessoa. Chegou ao ponto dela participar de uma confraternização na última semana e cortarem ela da foto. Imagina você estar num lugar que você trabalhou anos ali, 2, 3 anos, e na última semana você cumprindo aviso
e você ser cortada de uma foto. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é dar o seu sangue 10 anos num lugar e chegar um momento da sua vida, as pessoas começarem a falar: você não é nada, você não sabe nada, você só faz coisa errada, rir na sua cara, chamar sua atenção na frente das pessoas. Eu sei o que é essa dor. E Deus me levou num lugar que as pessoas, né, os colaboradores estavam desanimados. E cheguei ali, eu peguei um cartão de ponto que fazia mais de 8 anos que estava sem manutenção. E eu lutei e falei: não, eu não vou ficar fazendo esse cartão de ponto quase na mão. Tá tudo errado, as horas erradas, os motoristas. Meu Deus, as horas dos motoristas tudo errado, banco de horas errado. Tinha uma questão de uma premiação lá, que se a pessoa tinha horas positivas, muitas horas, por exemplo, tinha um banco de horas de 20 horas, mas se ela pedisse folga, ou ela tivesse uma emergência, precisasse usar aquelas horas, mesmo avisando o líder, elas perdiam um prêmio. Eu falei, chamei o dono, falei assim: viu, a pessoa só tem direito a trabalhar? Ela nunca vai poder descansar essas horas? Ele vira pra mim e falou assim: mas a lei é essa. Eu falei: não, a regra sua é essa. E a regra tá errada. Ele falou assim: então eu vou ter que mudar a regra? Eu falei: vai ter que mudar a regra porque tá errado. Se a pessoa tá fazendo banco de horas, tá trabalhando para ajudar a tua empresa, vem num sábado aqui, se propõe a trabalhar um dia que não é o dia dela trabalhar, que ela precisa usar essas horas, ela perde o prêmio em cima de umas horas positivas que ela tem. Era revoltante. Então eu mudei coisas, mentalidades ali que nem gerentes de anos que estavam ali conseguiam mudar. Porque a indignação da injustiça me corrói. E Deus me colocou ali para eu ver o meu valor de novo. Porque eu tinha enterrado todas as minhas pérolas. Eu achei que eu não era capaz, que eu não sabia nada, que eu não tinha nada. Quando eu implantei um controle de horas ali, de folga, de comunicação, o gerente chegou a falar, me abraçar e falar: Mary, onde você estava? Tinham coisas mínimas, que você olhar no olho da pessoa, quando a pessoa vai te procurar, pedir uma informação e você passar. Eu era quase comida viva quando saíam os olerites. Mas eu fui ganhando a confiança deles, mostrando para eles que eu estava ali para ajudá-los, para orientá-los. E Deus foi me mostrando ali naquele lugar meu valor. E me fez lembrar de todas as pérolas que eu tinha gerado na outra empresa, de pessoas que eu direcionei, de pessoas no recrutamento que chegavam para uma vaga e eu direcionava para outra vaga, porque eu via o propósito da pessoa, eu acreditava. Então, hoje eu recebi um áudio do rapaz lá que era estagiário e ele entrou em 2 meses, se tornou funcionário. E todos os dias a gente conversa, eu mando: continue, faz 1%, faz 1%. E eu falo pra ele, em um ano, quantos por cento você vai ter melhorado? E hoje ele mandou um áudio falando pra mim: Mary, agora eu nem sei, eu não tô me reconhecendo, eu tô caminhando, eu quero agora ir pra academia, eu quero melhorar meu corpo. Eu chego no trabalho, eu dou o meu melhor. E não é pela empresa, é por ele. Sabe, façam por vocês, sejam luz com o que vocês têm na mão, com o propósito que vocês têm na mão. Manda uma mensagem, compartilhe algo que possa ser luz na vida das pessoas, né? O simples fato de você estar ali no seu propósito, você sabe qual é o seu propósito, mas você tá ali desgastado, desanimado. Deus, ele só quer que você acredite em você, do que você é capaz. Eu tenho vivido algo em Deus que de um ano pra cá, depois que eu me posicionei, que eu falei: Deus, eu quero viver o que o Senhor tem pra mim.
Eu conheci a Fernanda Miguel, ela falava de projetos, de escrever num caderno o que você quer. Se você nem sabe o que você quer, você não sabe pedir para Deus o que você quer, se você não tem projetos, como que Ele vai te dar? Ela alcançou casa, lojas, coisas, desenhos que ela fez no ensino médio. Isso me levou a um lugar que eu falei assim, cara, como assim? Eu cheguei na live dela por causa de sapatos. E ela me trouxe, me apresentou um Espírito Santo que eu desconhecia, que me mostrou quem eu era. Então é isso, vocês têm que saber quem vocês são em Deus, vocês são desenhos, vocês são criaturas perfeitas. Se Deus fez uma flor perfeita, a natureza perfeita, você acha que vocês não são parte disso? Então vocês têm que acreditar em vocês, no que vocês vieram aqui para fazer. Vocês são envelopes de Deus na terra. Apenas siga, apenas caminhe nisso. E eu queria falar mais, mas fica muito longo aqui, depois ninguém tem paciência de assistir. Mas é sobre isso, esteja na onde você estiver, fazendo o que você estiver, faça além. Faça além. Põe a sua dor no bolso e cuida da dor do outro, que Deus vai cuidar da sua. Seja voluntário no trabalho. Na minha igreja está precisando de voluntários, de pessoas lá para embalar uma cesta básica. Que Deus vai cuidar. Eu tenho vivido o cuidado de Deus na minha vida. Eu tenho cuidado dos pequeninos que Ele pediu para eu cuidar e Ele tem cuidado de mim. Eu tenho vivido coisas que eu nunca vivi na minha vida. Nem em 10 anos de CLT eu nunca vivi. Mas se mova, acredite em você. Então, é isso que eu quero deixar aqui hoje, essa mensagem. Acredite em você, no que está gritando aí. Siga o seu propósito. Coloque as suas sementes no seu propósito. Era isso que eu queria deixar hoje. Se levantem, marchem, sigam, acreditem. O primeiro degrau é difícil subir, mas depois você pega, você começa a nem acreditar o que você está vivendo. Você fala, meu Deus, porque eu demorei tanto para viver isso. E é sobrenatural, o poder de Deus é sobrenatural sobre as nossas vidas. A nossa parte é acreditar. É apenas acreditar e caminhar para que Ele possa abrir, porque os projetos dele já estão prontos para nós. E a nossa parte é acreditar. Bom, é isso, gente. Fica com Deus. Muito obrigada. Espero que vocês tenham paciência aí de ouvir e sejam abençoados com a presença do Espírito Santo. Que eu possa ter falado no coração de algumas pessoas. Obrigada.